Hoje nós vamos falar sobre modelagem e simulação de filtros de frequência. Nós vamos começar com um pequeno circuito do tipo indutor-capacitor em paralelo, muito utilizado na área de eletrônica como filtros de frequência, eliminação de ruídos, entre outros. Nós vamos começar inicialmente arrastando alguns componentes para a nossa área de trabalho. Vou colocar aqui um indutor, um capacitor, vamos posicioná-lo. Vou agora adicionar uma fonte de sinal. No caso, uma fonte de sinal de corrente. E agora nós vamos adicionar o próprio sinal de controle, que vai ser uma fonte de sinal senoidal. No caso, inicialmente, note aqui que aqui já tem uma frequência padrão a partir de 1 Hz. É o que nós vamos utilizar. Nós vamos agora fazer as conexões, que seria como um circuito impresso de todos os nossos componentes. Como didática, nós vamos aqui manter os valores dos componentes, que também, durante a modelagem e simulação, vocês vão ver que ele vai se comportar de maneira real. Então, a gente, após conectarmos aqui, nós podemos, então, adicionar os parâmetros. No caso aqui, como a bobina e o indutor, vamos continuar com 1 Henry. Podemos selecionar em microhenries, milihenries. Aqui vamos selecionar o capacitor e vamos manter 1 Farad. Aqui o nosso sinal de controle, vamos amplitude de 1, uma unidade, pode ser amplitude de 1 volt, a frequência é 1 Hz, e aqui o tempo inicial a partir de 0 segundos. Tá ok. Agora só falta nós adicionarmos um componente de terra. Para fecharmos o nosso circuito e adicionarmos aqui uma ponta de prova. No caso aqui nós vamos verificar, é o que nós queremos aqui, basicamente é verificarmos aqui a nossa tensão de saída. Daí é só nós, após determinarmos todos os valores e montarmos o nosso circuito, nós já podemos simular esse nosso circuito elétrico de filtro. Eu tenho aqui já um modelo mais completo e de uma maneira organizada, melhor.
Só que nós temos um tempo final aqui de 10 segundos. Tá? Esse é o intervalo de tempo que a gente vai verificar esse comportamento desse nosso sinal aqui, principalmente a tensão de saída, com esse sinal de frequência senoidal de 1 Hz. E esse componente é basicamente um circuito indutor-capacitor em paralelo. Podemos agora, vale a pena lembrar aqui que o método de integrador de resolução vai ser o método no método padrão do tipo RKF45, do modo não rígido. Alguns dados aqui já fazem parte já são automaticamente como padrão do nosso programa. Aqui nós selecionamos o número de pontos gráficos, 200. Aqui o erro absoluto e o erro relativo, a tolerância de erro absoluto e erro relativo. Que nós podemos aqui estipular, no caso, um valor bem baixo. Então, agora o nosso circuito aqui completo, já adicionado aqui na área de trabalho e já modelado, esse é o nosso modelo do nosso circuito. Nós podemos, então, simular esse modelo. Então, aqui está o nosso gráfico. Vocês podem ver que aqui de um sinal simples de 1 Hz, aqui o sinal aqui, ele ficou com essa característica, conforme visto no osciloscópio, devido ao componente, à ressonância do componente indutor-capacitor. Aqui no caso de 0 a 10 segundos. Note aqui, a voltagem de pico a pico ficou em 0,3 e de pico a pico 0,6, entre o mínimo negativo e o máximo. Um sinal bastante característico desse tipo de circuito. Vocês podem ver então que desse sinal aqui nós já obtivemos esse sinal aqui na saída, com a tensão nessa forma senoidal e em relação ao tempo, com essa característica daqui. Aqui nós temos uns métodos aqui para colocar visualização gráfica de modo diferente, conforme a nossa necessidade. Aqui nós estamos vendo aqui a característica aqui da nossa amplitude, das nossas coordenadas gráficas, né? Aqui a amplitude do sinal, que a gente pode ver com precisão as coordenadas x, y, no caso ponto 1, e durante 4,5 segundos, no intervalo de 4,52 segundos. Essa aqui é a nossa área que vai demonstrar todo o processamento dos cálculos. Voltando aqui ao circuito, o circuito indutor-capacitor, a partir da simulação, preparando o modelo, simplificando o sistema com 33 variáveis e 30 equações. Aí, na simplificação, restaram apenas 2 equações finais. Computando as condições iniciais, simulando, criando os dados, utilizando o método RKF. Encontrou 0 evento e uma única configuração única. Tempo de integração 141 milissegundos, gerando dados gráficos. E o tempo da simulação completa em 3.063 milissegundos, portanto, bem rápido. Se nós quisermos agora, nós podemos extrair as equações desse nosso circuito elétrico. Então, agora eu vou extrair as equações desse nosso circuito elétrico.
Então, aqui está o nosso, digamos, template de análise de extração de equações. Aqui nós temos foi importado para dentro dessa planilha, dentro dessa esse documento, essa folha de trabalho, o nosso circuito é indutor capacitor em paralelo. Nós vamos agora reentrar o nosso sistema para obtermos as nossas equações. Então, ele está avaliando, está calculando e processando. Pronto, aqui no caso o sistema principal, que é o sistema completo. Nós temos aqui um tipo de sistema contínuo, gerando número de equações 30, número de parâmetros 7, que foram a resistência, a capacitância, número de variáveis 30. Aqui nós temos gerenciamento de variáveis, no caso opcional aqui, gerenciamento de parâmetros. Então, aqui vai ter o que nós queremos agora, que é as nossas equações do nosso modelo. Portanto, aqui está, em formato computacional, todos os dados do nosso programa, junto como entradas, saídas, e aqui as nossas fórmulas principais. No caso, a derivada do conjunto principal do capacitor C1 em relação ao tempo. Então, aqui nós temos todas as equações desse nosso circuito elétrico de filtro. Portanto, aqui a gente pode analisar, a gente pode alterar, acrescentar aqui nesse documento algum componente de maneira teórica, e depois vamos salvá-lo e verificarmos o comportamento, como se comportou esse nosso circuito. Ou seja, nós podemos fazer tanto modificar aqui, quanto modificar dentro do programa com os modelos dos componentes. Nós, por exemplo, podemos adicionar um outro componente como resistor aqui e verificarmos esse nosso comportamento. Verificarmos no programa anterior esse comportamento desse circuito elétrico. Outra uma maneira mais fácil, que seria diretamente como a gente viu dentro da folha de trabalho do programa. Aí aqui é só nós salvarmos uma variável dentro do programa no formato .mc, que será taxado no programa. Então, voltando aqui, nós vimos aqui, conforme eu falei, nós poderíamos, por exemplo, adicionar um resistor aqui, aí formaria um circuito RLC. Como poderíamos acrescentar matematicamente na folha de trabalho de análise, na extração de equações, esse componente na forma matemática, ou poderíamos acrescentar aqui diretamente como componente aqui, no caso, um resistor, tá? Mas nesse caso nós não vamos utilizar este componente, porque nós só estamos aqui analisando o circuito do tipo indutor-capacitor. Aqui nós temos aqui alguns visualização para 3 dimensões, no caso de mais componentes mecânicos, né? E não componentes elétricos, eletrônicos, que são mais bidimensionais. Aqui é o modo normal, quieto, verboso, ou seja, vai aparecer aqui nessa área de dados ou não, conforme a gente queira. No caso aqui eu coloquei aparecendo todo o processamento desse nosso simulação, desse nosso modelo. Bem, então
Agora nós vamos passar para um outro exemplo de circuito. Agora nós temos um circuito RLC em paralelo, que é basicamente o circuito resistor, indutor, capacitor. Apenas acrescentando o resistor, no caso de resistência de valor ôhmico de 1. Nós agora vamos verificarmos aqui a resistência. Nós podemos agora, então, simularmos esse circuito. Ok, a gente pode ver que só com o acréscimo desta resistência, o comportamento do nosso circuito modificou bastante com essa forma de onda característica, do mesmo modo que nós podemos observar num osciloscópio. O que nos ajuda muito a verificarmos como vai ser o comportamento desse nosso circuito, se está de acordo com o esperado ou não. Caso não esteja, a gente poderá simplesmente alterar os valores individuais desses componentes para verificarmos novamente, simulando e verificando se o comportamento atende com perfeição o nosso objetivo no projeto. Do mesmo modo, aqui nós podemos verificar aqui o tempo decorrido. Esse nosso circuito, com 43 variáveis, gerou 40 equações, ele simplificou para apenas 2 equações. Nesse tempo aqui de 3.062 milissegundos também. Nós podemos aqui verificarmos as equações desse circuito RLC paralelo. Ok. Vamos criar agora esse nosso modelo de análise. Perfeito, aqui está o nosso circuito importado para esse template de análise e de extração das equações. Aqui, lembrando aqui que aqui é a ponta de prova que nós vamos observar como se colocássemos a ponta de um osciloscópio aqui, que nós vamos verificar a nossa tensão de saída, que foi aquele gráfico que a gente viu anteriormente. Entrando aqui no sistema. Ok. Aqui um sistema contínuo com 40 equações, número de parâmetros, 8 parâmetros, que são os valores dos componentes, e número de variáveis geradas pelo sistema, pelos cálculos de 40. Aqui nós temos gerenciamento de parâmetros opcionais, que nós não vamos usar agora. Nós estamos aqui principalmente verificando aqui, nós podemos aqui selecionarmos o número de portas, podemos selecionar aqui os parâmetros, todos os parâmetros e seus valores, no caso o capacitor C1 com a capacitância de 1, a resistência de 1 ohms e a indutância, a frequência de 1 Hz, a indutância também aqui nós temos a amplitude de 1 volt e a nossa indutância também. Aqui nós temos as equações discretas, no caso não é aplicável aqui. Não tem também aqui as condições iniciais do nosso sistema. Aqui estão algumas variáveis, variáveis do nosso circuito completo, os parâmetros de componentes e aqui as nossas equações principais.
Como vocês podem ver, gerou bem mais equações com a simples adição deste componente resistor. Modelo um pouco mais complexo. Bem, voltando aqui ao nosso modelo principal, nós podemos, por exemplo, verificarmos aqui o que tem dentro de cada componente individuais desses. No caso, o resistor é a porta de entrada e a porta de saída, e o resistor aqui. Podemos selecionar também aqui o capacitor C1, tá? Direção da corrente, intensidade da corrente num capacitor, só corrente alternada que irá passar, não corrente contínua. Aqui entrada, saída, caso aplicável. No caso do resistor, essa entrada, saída, mas o resistor não tem polaridade. Então isso aqui é irrelevante. Aqui é a nossa ponta de prova, que nós podemos verificar a corrente nesse ponto e a tensão nesse ponto aqui na saída, que é o gráfico que a gente verificou. Podemos simular novamente. Então aqui a gente está vendo o gráfico de ponto 22, pico a pico, ponto 44, e tensão positiva, gerando um pico aqui de ponto 22 em torno disso. Num tempo de 0 a 10 segundos, nesse intervalo que nós pegamos esse gráfico. Então agora a gente vai analisar um filtro do tipo RC passa-baixa frequência ativo. A parte ativa será dada por esse circuito integrado, que é um simples amplificador operacional em circuito integrado. Aqui nós temos o circuito RC e o capacitor aqui que vai dar a realimentação aqui do nosso circuito. Nós mantivemos aqui os valores padrão a partir de 1 ohm, capacitor 1 farad, e aqui um sinal de rampa de controle dessa nossa fonte de sinal aqui. Quer dizer que basicamente o que nós precisamos é disso aqui. Aqui é a fonte de sinal e aqui é o sinal né, principal de controle que vai excitar essa fonte aqui, e aqui vai gerar corrente alternada controlada por esse tipo de sinal aqui. Aqui nós temos na saída aqui a ponta de prova, que nós vamos verificar aqui a tensão de saída. Podemos, então, a partir dessas informações aqui, nós podemos simular este circuito de filtro do tipo passa-baixa, do tipo RC ativo. Simulando. Pois bem, esse gráfico aqui, dessa rampa, quase que um triangular, a gente verificou que esse circuito aqui, ele gerou um circuito senoidal. Ou seja, o nosso circuito funcionou como um filtro e deixando a característica aqui de rampa retilínea aqui, um sistema de curvas do tipo senoidal, com uma frequência meia senoide, basicamente, né? Uma tensão de saída de mais ou menos 1 volt. Aqui nós estamos aqui com os dados principais, o tempo final de 10 segundos, erro absoluto, da tolerância de erro absoluto e erro relativo, o método de resolução, que é o RKS45.
Algumas coisas aqui a gente pode deixar no padrão, que não há necessidade de modificar, não. É só dependendo do que a gente deseja visualizar ou simular pelo método, mas isso não vai variar muito, não. Então, como vocês podem ver, se vocês fazerem o seu projeto, o seu esquema, os seus cálculos básicos, aí você depois quer verificar o comportamento desse circuito. Vocês não precisarão, digamos assim, montar todo esse circuito, fazer a placa de circuito impresso, ou utilizar as pontes de terminais ou aquelas, aquelas de laboratório, aqueles circuitos de laboratório que você vai fazendo as conexões e colocando os seus componentes. Aqui você vai visualizar, você vai poder pegar seu projeto, montar o seu circuito aqui e simular, e verificar o comportamento aqui com a frequência, a tensão de saída, corrente, tudo que você quiser. Em qualquer ponto do circuito você poderá adicionar uma ponta de prova. Achar uma ponta de prova em qualquer ponto do circuito aqui que você queira. Aqui, achar uma nova ponta de prova aqui, mas aqui não, aí já apareceu aqui essa ponta de prova, nós podemos selecionar a voltagem e a corrente neste ponto aqui. Nós também podemos analisar e extrairmos as nossas equações. Pronto, aí está na nossa folha de análise, o nosso modelo de análise, que já está pronto nesse sistema, e podemos extrair as nossas equações. É a folha de trabalho principal para extrair as nossas equações. Então, aqui está o nosso circuito, que foi importado para essa folha de trabalho. Vamos dar entrada no sistema. Demora um pouquinho mais, porque é um sistema um pouquinho maior, mas aqui está. Está completo aqui. O sistema contínuo com número de equações, 50 equações, 8 parâmetros e 50 variáveis. Então, vou verificar diretamente as equações do nosso circuito, que é um circuito RLC, RC do tipo ativo, do tipo passa a baixas frequências. Aqui vocês notem que está todas as equações do nosso circuito elétrico, além de outros dados como as portas de entrada e saída. Daí nós podemos analisar matematicamente esse nosso circuito, o que facilita muito para o estudante, para o aluno que está desenvolvendo, quer ver os cálculos que foram feitos nesse sistema. No caso, usando basicamente muitas equações diferenciais. No caso, pode ser algébricas. Podemos destacar aqui que esse sistema simplificou 55 variáveis, 51 equações, para apenas 3 equações.
Agora nós temos aqui um circuito do tipo RLC série. Então, uma análise básica desse nosso componente aqui neste modelo nós temos um circuito RLC série simples, onde a entrada é uma fonte de sinal senoidal e a saída do circuito é uma voltagem que flui através deste capacitor aqui, que vai ser um sinal de senoidal de 2 Hz. Temos aqui o capacitor, nós colocamos como 1 farad, a indutância, 1 Henry. Nós podemos trocarmos aqui, por exemplo, colocarmos 2 para verificarmos o comportamento desse sinal. Mas vamos fazer a simulação neste circuito aqui, como aqui está. Aqui está, com esses valores e esses componentes, RLC série, nós, desta senoide aqui de 2 Hz, nós obtivemos essa frequência característica deste circuito. Vamos agora alterarmos aqui, no caso, para a resistência, vamos passar aqui para 200 microhenry, para ver o que acontece nessa nossa simulação. Está aí. Nós obtivemos uma frequência nesse gráfica, como se fosse um osciloscópio, com essas características bem menos tipo ruído, uma frequência mais constante. Então, como vocês podem ver, nós simplesmente alterando o valor do nossa bobina, a gente obteve uma frequência característica muito mais, digamos, linear, com pouca diferença aqui e mantendo-se constante a partir de um determinado valor. Como aqui a gente verifica que aqui ela se manteve constante. Só no início que ela houve aqueles picos e depois ela se manteve mais constante com essa determinada amplitude e comprimento de onda. Podemos aqui extrairmos as equações desse nosso sistema, desse nosso modelo. Pronto, aqui está o nosso sistema no modelo de extração de equações do nosso template de análise. Esse template é esse documento aqui que já está pronto no sistema, que a gente poderá basicamente utilizarmos para verificarmos todos os nossos circuitos, desde os mais simples aos mais complexos. Esse modelo de trabalho nós podemos criarmos, como também nós podemos utilizarmos os já embutidos dentro do programa. Vamos então reentrar o nosso sistema. Porque estava no sistema anterior, agora foi para esse programa, que é um segundo programa que utiliza junto com o primeiro. Então aqui nós temos o sistema contínuo, com o número de equações geradas 32, 8 parâmetros, e o número de variáveis 32 variáveis. Estamos, então, extraindo as nossas equações. No caso, equações, principalmente equações diferenciais algébricas.
É claro que se você, por exemplo, quiser modificar essas equações nesse sistema aqui, é mais trabalhoso, mais complexo. Aqui é melhor você se utilizar para verificar todas as equações do seu modelo. Aqui está o 2π, sistema principal, S1, o indutor, a frequência no tempo T menos 2π. Conforme eu falei, analisando aqui fica assim uma maneira um pouco mais trabalhosa de se visualizar, mas nós podemos, a partir disso daqui, acrescentarmos um novo componente aqui e, portanto, uma nova equação, o que a gente quiser fazermos com isso. Ou também daquela maneira principal, que é basicamente se utilizando já das equações embutidas dentro desses componentes para podermos aqui, como as equações embutidas que regem o comportamento do resistor, da bobina, aquelas equações básicas que já estão embutidas dentro de cada componente aqui no programa, sem que a gente haja necessidade de colocar todas as equações escritas, simplesmente arrastando esses componentes e montando o nosso circuito e depois obtendo as nossas equações completas ou individuais de cada componente. Aqui está a nossa sistema simplificando o sistema com 37 variáveis e 33 equações, restaram 3 equações. Bem, então eu quero agradecer a atenção de todos e hoje então nós ficamos por aqui. Na próxima nós vamos dar continuidade a outras análises de outros circuitos interessantes. Obrigado a todos e qualquer dúvida vocês podem encaminhar para o meu e-mail. Obrigado.